Então, dando o primeiro bom dia. Então, nós vamos decorrer desse período, nos preocupando com a importância que tem duas coisas interessantes. Uma que é o nosso querido trabalho e a produção. Como nós vimos anteriormente, quando se fala de trabalho, nós sabemos que o que levou o homem a começar a desenvolver esse processo foi a necessidade. Imaginemos que bem no início, o homem naquela concepção que ele era um homem nômade, então se locomovia por vários locais, acabava o alimento aqui, se locomovia para outro. Determinado momento que esse homem se fixa no ambiente, passa a ser um homem sedentário, ele começa, através da sua necessidade, a desenvolver instrumentos para começar a fazer esse processo de trabalho. Então esse tempo vai passando, vai se desenvolvendo ao longo dos séculos. Quando chega muito mais na frente, mais ou menos no século XVIII, XIX, XX, XXI, aí nós vemos que surge aquele sistema capitalista. Mas a Revolução Industrial deu essa grande contribuição para esse processo e a partir daí começou a se desenvolver e se começou a ter uma visão acerca desse trabalho. Então nós temos aqui o modo capitalista de produzir o trabalho. Quando a gente fala de capitalismo, até antes, ninguém tinha aquela preocupação acerca do lucro. A pessoa trabalhava, a maioria dos trabalhos eram manuais. Com a Revolução Industrial começou a surgir o maquinário, começou a ter aquele tempo para o trabalho e algumas pessoas começaram a se preocupar, a tentar entender como é que esse trabalho, essa concepção trabalho e homem, como é que isso daí acontecia. Então, a partir do momento que o modo capitalista começa a perceber esse trabalho, aí surgem alguns teóricos fazendo uma reflexão. Dentro desses teóricos, a gente vai destacar o Karl Marx, que foi um que se preocupou em entender como é que essa relação acontecia entre esse homem e esse trabalho. Só que ele começou a observar que dentro desse processo, nesse modo capitalista, começou a perceber que alguém era explorado. Porque ele via que tinha o patrão e tinha o empregado, e nessa relação não era uma relação de proximidade, até porque, nas concepções dele, o homem vendia a sua força de trabalho. Durante 30 dias ele ganhava o que nós conhecemos hoje como salário mínimo. Então, nesse processo, o homem vendia durante o período desse trabalho, ele oferecia isso daí e tinha o resultado, que era a questão financeira. Só que ele percebia que nessa relação existia aquele que era explorado. Nesse caso, era esse trabalhador, porque ele percebia que nesse trabalho que ele fazia, que ele exercia naquele ambiente, durante um determinado período de tempo, e ao final ele recebia o que se chamava de salário, ele percebia que não era justo. E a partir daí ele começou a fazer os questionamentos acerca desse trabalho. A capacidade de produzir coisas pelo trabalho nas diferentes sociedades sempre esteve subordinada a relações construídas pelos seres sociais. Ou seja, vamos imaginar um trabalho. Imagine que você está na sua casa agora, nesse momento, você está fazendo qualquer tipo de trabalho. Mas se você não tiver com quem você se relacionar, dificilmente vai se desenvolver esse processo. Então o trabalho começa dentro dessas relações. Então pode observar quando você vai ao shopping, você percebe as lojas e existem os funcionários. Imagine se você vai nessa loja e todos os funcionários não conversassem, ficassem calados e cada um aparecesse no momento que era chamado, era convocado. Então nessas relações começou a se desenvolver esse processo todo. Ainda que as justificativas para a permanência dos diferentes arranjos societários muitas vezes sejam invocadas relações baseadas no sangue e na hereditariedade ou individualidade para explicar o poder e a realização da vontade das classes dominantes. Vamos imaginar que essa formação, esse trabalho, então, se você nascesse numa família que seu pai fosse carpinteiro, pedreiro, escultor, automaticamente você, de forma hereditária, você ia receber as mesmas funções. Você daria continuidade a esse método de trabalho. Em determinado momento, se você nasceu numa família rica e tudo mais, aí é justificável que você ia ser alguém que ia seguir a mesma consequência. Mesmo para quem é empresário, e automaticamente o filho vai assumir aquela empresa ou aquele segmento que o pai tem. Então a gente observa que essa concepção ela é muito vista dentro do mercado capitalista, porque existe uma ideia que quanto mais você tem, mais você é um abençoado. Então é como se Deus estivesse abençoando, por isso que você tem muito dinheiro, você tem muitas posses. E se você não tem essa posse ou essas concepções financeiras, você é alguém que é mal visto ou amaldiçoado, então por isso que você está naquela miséria, naquelas consequências. E isso daí é lançado nessas concepções, as pessoas imaginavam que funcionava desse jeito. Então se você estava no trabalho, vem aquelas ideias. Interessante, é porque Deus quer, se Deus quiser.
Não é porque Deus quer ou se Deus quiser. Porque essa injustiça não é a concepção que se tem acerca da divindade. Se existe essa grande discrepância, tá, em que tem aquele que tem mais, aquele que tem menos, é porque tem um sistema que favorece um determinado grupo ou segmento. Então o desafio está em fazer com que isso daí possa desaparecer, que possa existir esse equiparamento, tá, entre as pessoas, pode ter essa proximidade, que não tem que ter mais ou menos, mas infelizmente, quando falamos do modo capitalista, a gente sabe que vai ser sempre esse abismo, tá? Aquele que detém o poder aquisitivo maior é aquele que está menor do que quem está baixo. Então o que está baixo acaba servindo esse que está acima. Por isso que às vezes existiam essas concepções como se fosse a divindade que concedia a esse grupo, né, nessas concepções, que ele tinha bastante dinheiro e ter alguém abençoado. E quem não tinha, infelizmente, era amaldiçoado e tinha essas consequências e tinha que assumir aquela responsabilidade. Em nome das relações que somente na aparência mistificadora por elas assumidas, legitimavam a ordem social como natural e, portanto, não passível de transformação de questionamentos. Ou seja, se você está numa fábrica, ou qualquer segmento, aceite porque é o que você tem hoje. Nós vemos atualmente, né, nessa concepção, nesse processo que está acontecendo acerca desse vírus, a gente percebe um grande sítio de desemprego. Então imagina, se você está desempregado e você está trabalhando numa empresa e você não está satisfeito, quando você manifesta sua insatisfação, para o patrão é interessante porque ele sabe que depois da porta que você sai, existem assim pessoas que querem essa vaga, porque a questão financeira. Por isso que dentro do modo capitalista a questão salarial ela não tem aquele salário que a gente chama salário justo, porque o patrão sabe que tem muitas pessoas que estão interessadas no mesmo trabalho. Mas a gente vê ao passar do tempo, sempre vocês observam que é apresentado para nós que dentro do mercado capitalista, dentro desse modo, quanto mais qualificação, quanto mais possibilidade de você buscar dentro do processo educacional, mais visibilidade você tem. Então a gente observa que hoje o que está na moda é os segmentos aonde você vê a questão, tá? Que trabalha com internet, quem trabalha com essas concepções aqui, em que você vê, porque aqui que está o futuro, a tecnologia. Então o mercado de trabalho vai ter que se adequar à questão da tecnologia. Antigamente, se você estava numa fábrica, era só que você podia fazer, não tinha quem pudesse fazer o seu trabalho, você ficava muito tempo. Mas hoje, alguns segmentos, alguns trabalhos não tem mais nem mais visibilidade como se tinha anteriormente. Porque a questão tecnológica está evoluindo a tal ponto, e o modo capitalista tem uma grande contribuição, porque você sabe que dentro do modo capitalista o lucro é tudo. Então, se você está no segmento e você consegue fazer um trabalho de 4 pessoas, automaticamente você é contratado e aqueles 4 são colocados para fora da empresa, porque você faz trabalho de 4 pessoas. Então, dentro do modo capitalista, você tem que ser alguém muito mais rápido, tem que ser alguém que consegue abarcar vários segmentos dentro desse mesmo processo. A partir daí, se desenvolve, então, as pessoas começam a voltar e pronto. É o multifuncional, né? Aquele que faz tudo. Então, hoje, nesse mercado de trabalho, principalmente no modo capitalista, é essa concepção, tá? Quanto mais rápido você for, quanto mais coisas você faz, mais possibilidade você tem. Mas isso não impede que esse indivíduo se qualifique. Então, imaginemos vocês agora, no primeiro ano, quando você começar, for o segundo e for o terceiro, e quando você ingressar na universidade, se você cada vez mais está se qualificando, fazendo uma língua estrangeira, já está na segunda, terceira, quarta língua estrangeira, quanto mais qualificação você vai acrescentando ao seu currículo, quando você ingressa na universidade e sai, muito mais fácil você vai estar sendo colocado no mercado de trabalho. Porque a gente sabe que findar a universidade, terminar o curso que você escolhe, não é garantia que você vai estar no mercado de trabalho. A gente está falando do modo capitalista e cada vez mais as pessoas têm que ser mais multi, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente sabe que esse processo é contínuo, não vai terminar. Por isso que é importante, dentro dessa questão capitalista, ou desse modo capitalista acerca desse trabalho, é ser isso multifuncional, aquele que possa ser integrado, colocado em todos esses segmentos. No entanto, com o desenvolvimento do modo capitalista de produzir os bens necessários, a vida humana, as relações sociais tiveram contraditoriamente de assumir seu caráter social, e o trabalho passou a ser obra de contrato livremente acordado entre os homens, sem outras mediações. Ou seja, lembra que eu falava para você, se você fosse uma família que tivesse carpinteiro, pedreiro, ferreiro, então você fazia isso daí, alguém vinha lá, contratava o seu trabalho em determinado período e você recebia isso daí. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a observar que você contratava esse indivíduo por um período.
15, 20 dias, uma diária. E a partir desse processo que começou a acontecer, então as pessoas eram contratadas por um período. Então não era mais aquela, você não era uma exclusividade, era você que tinha a sua própria empresa. Então as pessoas começaram a te contratar. E contrataram 1, 2, isso foi aumentando. E as pessoas eram contratadas por um período e oferecia esse trabalho, por exemplo, para um grande empresário, para alguém muito rico. E a partir daí, aí a questão salarial vai surgindo, vai se desenvolvendo dentro desse processo. Mas é importante te perceber que o modo capitalista ele faz isso. Lembra que eu falava, quanto mais mútil você é, mais coisas você desenvolve, esse processo todo, então é a partir daí que a gente observa esse grande abismo que existe dentro do modo capitalista, principalmente acerca desse trabalho, onde as pessoas, quanto mais trabalham, mais oferecem, o patrão é a melhor coisa do mundo. Porque imagine, se você faz um trabalho de 4, é preferível que ele fique com esse que faz o trabalho de 4, os 4 ele pode mandar embora a hora que ele quiser, porque a gente sabe que dentro desse método daqui, ou desse modo, as coisas têm que ser muito rápidas. Porque lembrando que o carro-chefe desse modo é o lucro. Quanto mais você pode dar para a empresa, melhor. E lembrando que nesse processo que você tem de 30 dias, você fez, né, contratou, que nesses 30 dias você vai receber, por exemplo, R$2.000. Mas por mais que você trabalhe, e aquele trabalho que você faz, às vezes dá 2 vezes esse valor, até 3 vezes esse valor. Então para ele é melhor te contratar por R$2.000 e sabendo que ele vai lucrar em cima de você 2, até R$1.000 ou R$4.000 a mais. Então a gente percebe que esse modo, infelizmente, esse grande abismo. De modo que as coisas produzidas no processo capitalista de produção tenham capacidade de, ao final, alcançarem mais valor do que aquele gerado pelo capitalista na produção. É o que eu falei agora anteriormente. Então, se você está dando lucro, melhor para esse patrão, e vai ser muito melhor porque ele vai estar ganhando dinheiro com o teu trabalho. Porque imagina, se você está numa fábrica de automóveis, então o carro no final, lá da linha de montagem, custa, um exemplo, R$120.000. O trabalho que você fez, vamos dizer, tudo que você colocou aquela peça, não durou nem 50 ou 60 mil reais tudo aquilo. Então, para o patrão é muito melhor. Mas é interessante porque você não tem essa relação com esse trabalho final. Porque se você está numa fábrica de automóveis, você nunca vai ter aquele automóvel no final da linha de montagem. Então, aí uma coisa que Marx olhava dessa questão do modo capitalista é o que chamava de alienação. Você trabalha, mas no final de tudo você nem percebe e não vai ter nenhuma relação com o fruto do teu trabalho. Então, é interessante se você trabalhasse e no final você tivesse acesso a esse processo, mas isso não acontece, é a concepção que ele tem, principalmente dentro desse modo capitalista. É importante de observar que o lucro está em primeiro lugar nesse processo. Então, lembra que se você observar no capitalismo, você vai valer agora pelo aquilo que você tem. Quanto mais você tem, mais você é uma pessoa, mais você é alguém importante. Você pode ter conhecimento, mas se você não tem o poder aquisitivo, você vai ficar sempre à margem. O que é interessante, a gente vê as pessoas que são grandes empresários, então fazem esse processo, o lucro então ele tem mais visibilidade. Então ele vai lucrar sempre, porque é o modo que a preocupação aqui é o lucro. Ofereça mais e mais você é alguém que está dentro desse processo todo. É importante de observar que isso acontece constantemente. E quando se fala de trabalho hoje, pode observar quais trabalhos tem mais destaque. Se você tiver um médico e você tiver um gari, quem é mais importante dos dois? Todo mundo vai dizer que é o médico. É o mesmo trabalho, apesar de funções diferentes. Tem curso superior, às vezes outro nem tem curso superior, mas a gente faz aquela grande distinção entre eles. Então, se você é médico e você é gari, claro que o médico vai ter destaque e vai aparecer. Se você não tem nada, ou trabalho, a gente vai ver a questão de status, e isso daí tem essa concepção desse processo. Ao estabelecer relações sociais, estes dois sujeitos, tá? Patrão e empregado, tá? Que aqui simboliza a relação de interesse de diferentes classes sociais. Então essa relação vai existir sempre, alguém vai ser beneficiado e vai ter dentro desse processo. Então, nunca esqueçam, falar de capitalismo, o modo capitalista de trabalho, é isso. O lucro é tudo. E você, quando ingressar, você vai perceber. Então aproveitem bastante, galera, do primeiro. A gente só viu aqui esse processo todo acontecendo. Dê uma olhada no nosso material em relação acerca desse assunto. Façam pesquisas, observem a conjuntura que está acontecendo atualmente dentro desse processo e a gente vai vendo ao longo do tempo. Valeu, galera do primeiro, bons estudos e até a próxima.